Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas da atualidade ligados direto ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Eu sou Noria Segato, jornalista, e hoje converso com a doutora Maria Aparecida Moisés, pediatra, pesquisadora na área de atenção à saúde escolar, em especial nos campos de avaliação cognitiva, desenvolvimento, aprendizagem e medicalização. Ela é autora do livro A Institucionalização do Invisível, Crianças que não aprendem na escola, e é militante do movimento Despatologiza. É justamente sobre como transformar diferenças sociais ou individuais em doenças, com a consequente medicalização, que gira a nossa conversa de hoje. Acompanhe. Despatologiza. Isso parece um trava-língua, né? Mas não é. Trata-se de um importante movimento que alerta contra a medicalização da sociedade e os processos que transformam diferenças em doenças. Mas quem vai explicar isso para nós hoje é a doutora Maria Aparecida Moisés. Doutora, muito bem-vinda, obrigado por falar com a gente. Eu queria começar pedindo para a senhora justamente explicar um pouco qual a importância de despatologizar a sociedade. Então, Daniel, primeiro eu quero agradecer o convite, é sempre muito bom, né, essa parceria bastante antiga já e muito solidária, que eu, pessoalmente, e o Despatologiza temos com o Síntese. Temos feito muitas coisas em comum, então é um prazer bastante grande, até uma honra ser convidada para conversar aqui. Então, quando a gente fala em despatologizar, e esse movimento pela despatologização, que é o Despatologiza, né, a gente está se referindo ao processo de medicalização, de patologização da sociedade, que é um processo que vem já desde o século passado, desde o milênio passado, né, e que foi descrito mais ou menos na metade do século por vários autores, o Ivan Illich, o Foucault, depois o Thomas Szasz, o Peter Conrad, né, chamando de medicalização, e que é um processo discursivo, como todo processo científico, né, um processo discursivo que transforma questões coletivas, questões sociais, pretensamente individuais, e do social coletivo passa para como se fosse uma causa biológica, do campo, não necessariamente do campo médico, medicina, tá, mas para o campo clínico. Então, a medicina faz isso, a psicologia faz, a fonoaudiologia faz, a pedagogia faz, a sociologia faz, né? Esse deslocamento de um processo coletivo, social, político, econômico, para um problema individual, preferencialmente biológico, localizado na pessoa, né? É assim, que azar, o Joãozinho é doente. Por isso que o Joãozinho tem dificuldade na escola, tem dificuldade de aprendizagem, mesmo que mais da metade da sala do Joãozinho tenha problemas, né? E mesmo que o Joãozinho tenha dificuldade em lidar com o iPad, porque a internet na casa dele não funciona muito bem, a mãe preferia um livro impresso, mas o governador preferiu um livro digital por outros interesses, né? E aí o Joãozinho, que é metade da sala, às vezes 70%, é que azar, o Joãozinho tem problema. Ao invés de discutirmos uma política de educação excludente, né? Então, você desloca para o indivíduo e isenta de responsabilidade todas as instâncias responsáveis por gerar, manter, amplificar esse processo, esse problema. Neste processo, as desigualdades são apagadas, né? Não existe uma desigualdade histórica, né? E desigualdades e diferenças são misturadas e todas transformadas em problemas individuais. Neste ideário, a diferença é insuportável para este ideário, né? Todos temos que ser iguais, padronizáveis,
Então, ninguém pode ser diferente. Se é diferente, é porque ele tem problema. Então, você apaga desigualdade e diferença e transforma em problemas individuais, preferencialmente doenças. Por isso é chamado de medicalizar. A gente tem chamado de patologizar também, até porque fica mais fácil de entender e não precisa ficar explicando assim, olha, a gente não está falando de contra o diagnóstico médico, não é contra a medicina, não é contra medicamento, não é isso, né? A gente é contra, combate esse processo de transformação de problemas coletivos em problemas individuais. E aí, a maioria deles atualmente sendo pretensamente sanado com uma pílula, né? Ou com uma terapia comportamental, cognitiva, por exemplo, né? Não sei se eu expliquei. Deve cuidar do ambiente, o ambiente é doente. Sempre vai ter interesses aí nos... Sim, e essa é a pergunta óbvia, né? Quem lucra com isso? Me parece bem Siga óbvio. o dinheiro. Fácil, siga o dinheiro, né? Se a gente considerar a proliferação de clínicas para tratamento de distúrbios de aprendizagem, se a gente considerar a quantidade de especialistas e, principalmente, se a gente considerar os lucros trilionários das indústrias farmacêuticas e das indústrias de equipamentos, a gente começa a chegar nas raízes desse processo, né? Acho que uma coisa importante de falar, Núria, é que, veja, esse processo ele tem alguns alvos preferenciais, né? Quando a gente fala que a diferença incomoda e a desigualdade, a diferença precisa ser apagada, esse processo vai ter como alvos preferenciais exatamente os campos de maior sofisticação, complexidade e diversidade nos seres humanos, que são os modos de aprender, né? Não a aprendizagem, mas os diferentes modos possíveis de aprender e os diferentes modos de se descomportar, né? Que a gente precisa se descomportar, e tudo que a gente espera de uma criança é que ela se descomporte. Eu tenho uma birrinha com a palavra comportamento, porque parece que somos blocos sólidos, rochosos, impermeáveis, e que somos iguais sempre. Não somos, né? Temos diferentes modos de agir, dependendo da situação, dependendo de com quem estamos. Por isso que eu brinco que são os modos de se descomportar. Mas eu gosto muito de uma expressão do Canguilhem, que é modos de levar a vida. Então, modos de levar a vida, modos de aprender, eles incomodam muito para quem quer tudo padronizado, quer tudo submetido, e vão ser alvos preferenciais. E não cabe nesse modelo de escola que nós temos, né? A gente vai entender porque que criança e adolescente são os primeiros, né? Os mais importantes, os alvos mais gordinhos aí a serem pegos, né? É fácil acertar neles com esse ideário. E aí você transforma tudo são problemas de neurotransmissores a mais ou a menos, e não precisa provar nada, basta dizer, e eu te dou uma droguinha psicoativa, um comprimidinho que só faz bem, não te digo todas as reações adversas, né? E digo que está resolvido. E não é verdade, está só criando mais problemas. Inclusive, o uso constante de substâncias psicoativas processa alterações estruturais no cérebro, né? Sim. Quais são as consequências disso para o indivíduo? Não, vamos falar da substância mais usada em criança, que é a famosa Ritalina, ou Concerta, ou Vivance, né? Que são substâncias estimulantes do sistema nervoso central. São derivados primos das anfetaminas, que são contraindicados em adultos, e aí esses derivados são dados tranquilamente para a criança, né? Tranquilamente para quem acredita nisso e para quem está ganhando muito com isso. Então, é um estimulante do sistema nervoso central, que tem o mesmo mecanismo de ação que as anfetaminas e a cocaína. Libera a dopamina, aumenta a concentração de dopamina nas sinapses. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer.
quando eu estou tendo uma conversa gostosa, estou namorando gostoso, estou comendo um chocolate gostoso, libera dopamina no meu cérebro, eu tenho prazer, tá certo? Mas libera assim, né? Um pouquinho, doses fisiológicas. Quando eu uso cocaína, anfetamina, ou Ritalina, ou Vivance, eu tenho um aumento muito grande de dopamina, né? Doses é um efeito farmacológico, aumenta muito. Então, o primeiro efeito que tem é que se eu, vamos fazer um exercício assim, eu como um chocolate hoje gostoso, né? Amanhã eu como mais um chocolate, também está gostoso, né? Depois da manhã eu saio com os amigos, fico conversando, eu tenho prazer, e assim é a vida, né? Se eu estou usando uma dessas substâncias, vou pegar a cocaína, que é sempre falada, né? Esse aumento brutal por um efeito, por uma substância farmacológica, tá? Dá um prazer absurdo que a vida não dá. A vida aumenta a dopamina assim, a cocaína aumenta assim, certo? A Ritalina também, a anfetamina também. Então, a vida deixa de ser interessante, a vida deixa de dar prazer. Só que essas substâncias, elas sobem violentamente e caem violentamente a concentração. E aí acaba o prazer. A única coisa que vai me dar prazer de novo é outra dose. Esse é o mecanismo clássico da drogadição, da dependência química. Só a substância química te dá o prazer. Um prazer artificial, louco, maluco, né? Não é o prazer de estar namorando gostoso. Esse é o mecanismo da cocaína. A Ritalina, ela aumenta muito a concentração de dopamina, aumenta mais que a cocaína. Então, em tese, ela teria um efeito até maior, né? Tem alguns estudos no mundo todo que mostram que nas clínicas que atendem, que tratam crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, com dependência química no mundo, né, mais da metade deles relatam que começaram a usar substâncias psicoativas com a Ritalina. E eles dizem, né, que começaram a usar porque era barato, fácil de conseguir, todo mundo, inclusive os médicos, dizem que é seguro, então eles fazem. E é muito fácil conseguir, embora exija uma receita controlada, você compra na internet. Então, esse é o mecanismo. Então, discute-se muito que a maconha é a porta de entrada. Desculpe, não é a maconha. São substâncias psicoativas. São os estimulantes do sistema nervoso central que são dados para a criança. Então, se um adolescente, vou botar assim, adolescente normal, entre aspas, tá? Junto com seus amigos, resolvem um dia experimentar maconha, vão experimentar, ok. Este garoto que desde 4, 5 anos de idade vem usando Ritalina, maconha não faz nada. Junto com os amigos, ele não quer maconha, ele vai querer outra coisa, muito mais forte, tá? Então, acho que essa é uma questão extremamente importante. Tanto que estabula, né, o risco, está pequenininho, sem ênfase, né, mas alertando que tem um risco de dependência química e de toxicidade. E acho que nesse caso especificamente, um ponto importante é que os motivos, as justificativas para o uso de substâncias psicoativas em crianças e adolescentes, quando você lê em livros de farmacologia sobre aquela substância, você vai ver que esses efeitos não são efeitos terapêuticos da substância, são reações adversas, que indicam tire a droga, suspende imediatamente. Então, por exemplo, a Ritalina é usada para a criança ou adolescente ficar quieto, né? Não por acaso, nos livros de farmacologia, nas reações adversas, tem um efeito que é zumbi-like, e nem sou eu que estou falando, os livros de farmacologia, tá? Acho que até é meio preconceituoso com a nação zumbi, né? Mas está lá, zumbi-like. E o que é isso?
Por que ela é chamada de droga da obediência? Porque um adolescente normal, se o professor de matemática fala, faça 100 exercícios, a turma vai falar, não, professor, 100 não, deixa por 80, 70, vamos ver. Não, quem está tomando essa droga perde a capacidade de questionar, perde a capacidade de se expressar e vai obedecer, e vai fazer os 100 exercícios. É lógico que, se ele sabe um pouco da matéria, fazer 100 exercícios, ele vai aprender mais, mas ele precisa já ter saber antes. A Ritalina não deixa ninguém mais inteligente, nem amplia a cognição. Ela faz ficar sentado e fazer a lição, sem reclamar. Senta e fica quieto. Se já tiver uma base de conhecimento, faz os exercícios e aprende mais. Se não tem essa base de conhecimento, faz exercícios 100 vezes o exercício errado e não aprende nada. Então, essas substâncias não deixam ninguém mais inteligentes, não ampliam a cognição, embora sejam chamados de amplificadores cognitivos, e universitários e vestibulandos usam doidamente nas vésperas de provas, professores universitários usam quando precisam fazer um relatório, né, porque é seguro, e ela aumenta a concentração. Não é verdade, ela não aumenta a concentração, ela diminui o foco. Veja, na vida, nós somos multifocados, e temos que ser, né? Se eu estou atravessando a rua, eu não posso estar olhando o celular, ou ouvindo uma aula no celular, e não prestar atenção nos carros que podem estar vindo. Então, eu preciso fazer isso, prestar atenção no carro que está vindo, no sinal, né? Se tem alguém do meu lado, preciso prestar atenção. Com essa substância, na verdade, ela diminui o foco, ela não aumenta a concentração, isso é um jogo que faz, mas é o seguinte, eu só presto atenção nisto, e nada mais. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu não estou mais concentrada. Sim. Só está nisso. Agora, tem uma coisa interessante, né? Porque diminui meu foco, mas não é para estudar. Não diminui o meu foco para fazer exercício, né? Diminui o foco. Então, se passar uma borboleta e desviar o meu foco vai ficar na borboleta. E os 100 exercícios vão ficar parados. Tá? Isso tem relatos de jovens dizendo. Estava fazendo, de repente, ouvi um barulho na janela do lado de fora da sala de aula e pronto. Eu sempre brinco que quando dizem que alguém está no mundo da lua, né, é porque está prestando muita atenção no mundo da lua. E o mundo da lua está mais interessante que aqui. Então, presta mais atenção? Não. Só presta atenção numa coisa de cada vez. E esta coisa é aleatório, né? Se tem alguém te mandando, faça, estuda, né? Vai estar te direcionando. Mas sempre pode passar uma borboleta. Ainda bem, né? Sim, ainda bem, porque ainda bem, né? Droga... É o que salva, bota a vida de novo, né? Não, essas drogas lembram as ficções, né? 1984. Tiram a vida de cena, né? Não tem vida. Exato. E, inclusive, eu já conversei com alguns psicólogos que dizem que, assim, o uso, por exemplo, da cocaína, que a senhora estava dizendo, uma pessoa, quando ela começa muito jovem, isso inibe, inclusive, o crescimento emocional da pessoa, né, o desenvolvimento cognitivo mais geral. Com essas drogas acontece o mesmo? Sim, porque você diminui a interação. E a gente se desenvolve e evolui como seres humanos, como sujeitos históricos, na alteridade. Se eu não interajo, porque eu estou bloqueada, estou fechada, eu não me desenvolvo. Eu não evoluo como sujeita histórica, dona da minha vida. Né? Porque não existe alteridade quando você está com uma substância dessas. Você está fechado em você. E o mundo não existe. E a Anvisa, como é que ela fica nesses órgãos governamentais que deveriam regulamentar isso? Como é que fica essa equação aí para... Porque se a Anvisa libera, o médico, a gente sabe que
alguns são de boa fé, outros nem tanto, outros até ganham comissão, né, das empresas Muita, farmacêuticas, muita, né? muita. Exatamente. Os Então, brindes não são lápis e bloquinho de papel, como se dá para professor. Não são esses os brindes da indústria farmacêutica para os formadores de opinião, os médicos formadores de opinião. A Anvisa libera porque tem uma série de pesquisas e os dados na farmacologia que dizem que esta droga tem tal efeito, pode ser usada para... Ok, ela libera. Agora, o problema não é a liberação na Anvisa, né? O problema são as associações e entidades de defesa dos portadores de, né? Essas também têm muito interesse, né? São, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação de Dislexia, de TDAH, né? E esses têm muito interesse, siga dinheiro. E eles divulgam muito e usam muito. E interferem, esse peso, quer dizer, tem um discurso que é jogado para os pais e professores, né, que acreditam, eles são capturados por um discurso cientificista, que tem todo um tom científico e é extremamente autoritário e cheio de certezas, não tem dúvidas, não cabem perguntas, né, a resposta está pronta, não tem pergunta, só tem resposta. Então, eles são capturados. E eles acreditam que estão fazendo o melhor para a criança. Eles querem o melhor. Não é que o pai, a mãe, professora são malvados e querem sacanear a Mariazinha e o Joãozinho, não é. Eles acreditam que realmente o Joãozinho ou a Mariazinha tem um problema e precisa ser tratado, quando, na verdade, Joãozinho e Mariazinha não estão sendo tratados, estão sendo medicalizados e medicamentalizados. Isso não é terapia. Né, quando eu uso pela reação adversa e para alguma coisa que nem é comprovada, não é um processo terapêutico. Então, você tem um peso muito grande sobre a sociedade, e aí tudo isso acaba pesando na formação dos profissionais. Então, essa discussão, por exemplo, acontece muito pouco nos cursos de graduação de medicina. Nas melhores faculdades tem um pouco dessa discussão, pouca, tá? E na contramão, sempre. Na maioria das faculdades de medicina nem tem essa discussão. Nas faculdades de psicologia vai depender da orientação do corpo docente, é a mesma coisa na pedagogia, na fono. Mas sempre a concepção dominante na formação vai ser a positivista, medicalizante, patologizante, que desloca para o indivíduo. Eu joguei uma coisa nova aqui, que eu não tinha falado antes, mas isso é um processo extremamente positivista, né? Não existe sociedade, não existe entorno, não existe condições concretas de vida, não. É a mesma avaliação e o mesmo tratamento e o mesmo diagnóstico para uma criança que mora em Quixeramobim e uma que mora no Morumbi, certo? Ou duas que moram no Morumbi, uma filha de um grande empresário e o outro filho da faxineira, que trabalha na casa do grande empresário. Os dois são do Morumbi. Né? Não é só geográfica, é uma desigualdade social e econômica. Né? Mas é usado igual, quer dizer, é a mesma coisa. Né? Ou seja, nenhum deles é avaliado. Agora, uma coisa importante é que a gente não nega a existência de pessoas que têm problemas e que sofrem com esses problemas. E muitas vezes até o sofrimento é muito maior pelo preconceito, pelos rótulos, do que pelo problema em si. Se fosse aceito pela sociedade, seria mais tranquilo, mas não é. E é muito pressionado. Então, existem essas pessoas que precisam ser acolhidas, atendidas nas suas necessidades, e não receber simplesmente um carimbo, um rótulo, por exemplo, de TDAH, e sair com uma receita de Ritalina ou de Vivance. Ou com um diagnóstico de dislexia, que aí tem a TDAH como comorbidade, então vai para a psicopedagogia, mas também vai para a Ritalina. Né? Então, sempre é muito articulado. Você nunca tem um problema só, você sempre tem todos.
Né? Então é isso, estou falando demais. Não, tá ótima essa conversa aqui. Então, assim, por exemplo, a gente vive aqui numa sociedade que ela é muito imagética, e essa sociedade de redes, que as pessoas, principalmente os jovens, mais jovens, precisam muito da aceitação do outro, precisam muito do like, precisam muito de ser aceito nesse universo. E nesse universo parece assim, que algumas coisas que são extremamente humanas, como a dor, a tristeza, parecem anomalias. Incomoda muito, né? Então, Ai, não chora perto de mim. Pois é, aí me fica assim, pensando, inclusive... Basta você ver pessoa, você vai num velório, e aí tá a viúva chorando, e o choro dela, o sofrimento incomoda, sempre tem alguém que vai dar um remedinho para ela, para sufocar, né? Enterrar o sofrimento. Na verdade, o luto e o sofrimento têm que ser vividos. O luto tem que ser vivido. São 15 dias, né, como diz hoje em dia. Pois é. Isso é muito estranho. Você tem que ficar de luto 15 dias. A partir do 16º já é alguma... Já tem algum problema. Exatamente. É muito estranho isso, né? Como diz uma médica, a Joana Moncroft, que trabalha com essas questões, ela diz que os especialistas que fizeram esse critério DSM e quem segue esse critério de que após um luto, no 15º dia pode ser depressão, porque um luto deve demorar 14 dias, ela diz que quem faz isso e acredita nisso, nunca perdeu uma pessoa querida. Provavelmente porque nunca amou ninguém. Eu acho que é isso mesmo. Não sabe o que é perder alguém. Não sabe o que é sofrer. Mas o sofrimento incomoda muito, porque nesse padrão de estamos todos bem, né, harmônicos, felicidade, não chora, não. Toma aqui esse remedinho que resolve. Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Isso tudo parece ser sintomas de fraqueza numa sociedade que você está sempre empoderado, sempre lutando, sempre... a sociedade do Big Brother, né? Você tem que eliminar a pessoa que está do seu lado. Então, e aproveitando, eu queria perguntar para a senhora, o seu estudo que fez com os estudantes de Campinas, né? Que depois virou um livro, A Institucionalização do Invisível. A senhora analisou crianças que tinham dificuldade no aprendizado, ou teoricamente não iam bem na escola, né? Não iam bem pelos padrões da escola. Crianças que os professores disseram que tinham problema. Sim, exato. Nenhuma delas tinha. Pois é. E aí, que assim, falasse um pouco dessa pesquisa, que está dentro do contexto, e se hoje ainda, já se passaram 20 anos, me parece um pouco mais da sua pesquisa, se ela ainda é válida, né? E como é que fica essa sociedade nesse pós-pandemia? Eu diria que, infelizmente, hoje é pior. Tem mais, né? Tem muito mais diagnósticos rótulos, né? A intolerância com a diferença, a desigualdade e o sofrimento é muito mal. Então, a situação da época que eu fiz hoje é muito pior. Você tem muito mais crianças com esses rótulos e muito mais crianças e adolescentes recebendo essas substâncias, né? Basta ver o consumo dessas substâncias no Brasil. Mas, pós-pandemia, eu acho que a pandemia foi um período de muito sofrimento para todos nós, né? E não somos negacionistas e terraplanistas, né? Todas as pessoas que vivem, nós sofremos muito com perda de pessoas queridas, né? Vendo o número de pessoas se infectando e morrendo sem necessidade, porque já existia vacina, né? O isolamento, a perda do contato olho no olho, né? Passou a ser só virtual, né? E a gente vivenciando muitas perdas e muito sofrimento, né? Tem alguns dados que, durante a pandemia, a violência doméstica contra mulheres
crianças e adolescentes aumentou bastante, como era de se esperar, né? Porque, inclusive, a escola é um espaço de acolhimento para a criança que é vítima de violência doméstica, que é onde ela pode falar. Ou se ela não fala, as professoras, muitas vezes é percebido na escola a situação de violência. E a gente não tinha criança na escola. Então, né, aumentou bastante isso. Mas, de todo modo, aumentou muito o sofrimento. E eu acho que agora a gente está vivendo a ressaca desse sofrimento, tentando enfrentar, superar, muita gente conseguindo enfrentar e superar, e muita gente não dando conta sozinho, precisando de apoio. Mas também vem sendo extremamente patologizados, né? Porque então não é o sofrimento pela pandemia, porque eu perdi pessoas queridas, não, é porque eu estou depressiva, porque eu tenho um problema nos meus neurotransmissores que me fazem ficar triste, não é porque eu perdi familiares, porque eu perdi pessoas queridas, né? Esse é o processo de patologização, que está toda. Para finalizar essa conversa, doutora, e nas duas pontas dessa questão, com os profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas, e com os familiares, como é que ele dialoga nessas duas pontas? Olha, eu acho que com os familiares, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir os familiares e, principalmente, ouvir e enxergar a criança e o adolescente, né? Porque eles não têm sido vistos e escutados, nem pelos familiares, nem pelos profissionais. Então, inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala, eu sempre falo para os pais, reaprendam a enxergar e escutar seus filhos. O que eles estão te dizendo quando eles estão agindo assim? O que eles estão dizendo e você não está escutando, não está enxergando, que eles precisam fazer isso, né? Acho que essa é uma questão importante. E de ir trabalhando com eles, o dado de que, por exemplo, um exemplo bem, crianças que têm déficit de atenção, né? Eu lembro, por exemplo, de uma criança que eu atendi uma vez, ela estava na sala de espera, né? A queixa era de déficit de atenção, o diagnóstico que ela tinha vindo era déficit de atenção, e ela estava na sala de espera com o celular num joguinho, certo? Jogando maravilhosamente, passando por todas as fases. E eu sentei do lado dela, não fui para o consultório, sentei do lado dela, e ela ficou me ensinando o jogo. Quando acabou isso, a conversa com os pais era muito fácil de fazer, né? Que déficit de atenção. Quer dizer, como é que pode ter déficit de atenção e prestar... Quer dizer, ela presta atenção naquilo que é interessante. Tá bom, é aquilo que lhe dá prazer, ok. Mas quem disse que aprender a ler e escrever não pode ser com prazer? Aliás, deve ser com prazer, né? Aprender não deve ser sofrido, não deve ser lúdico. Né? Mas se ela presta atenção no joguinho, ela pode prestar atenção em qualquer outra coisa, se isso lhe for apresentado de uma forma que desperte o seu interesse, a sua motivação. Então, acho que isso é uma coisa importante para os pais, os responsáveis, e para os profissionais da educação, principalmente. Para os profissionais da área da saúde, que são os que batem o carimbo, né, aí a gente precisa ter uma discussão mais profunda, mostrando, né, discutindo com eles como é que surge esse diagnóstico, no que esse diagnóstico se baseia. Uma das coisas que costuma funcionar bastante é aplicar, por exemplo, que tem o teste do TDAH para crianças e adolescentes, que é o SNAP-4, e tem o de adultos, que fizeram depois, que é o ASRS-18. E aí é impossível você passar pelo teste sem sair com o diagnóstico. É impossível. São as mesmas perguntas que tem no teste de crianças, pioradas, certo? E por que fizeram isso? Quer dizer, algo que se diagnosticava em crianças, era quando estava na escola, e que o tratamento era preconizado até 18 anos, aí suspendia. Provavelmente, algum CEO pensou,
mas dá tanto lucro, por que vamos suspender aos 18 anos? Por que não vamos continuar? E tem tanto adulto aí, cansado, se queixando, por que não vamos dar esse remedinho bom para eles também? Vamos fazer o diagnóstico em adultos. Do mesmo modo, como classicamente o diagnóstico era preferencialmente em meninos, né? Era uma proporção de 3 meninos para uma menina, 3 para 1, tá? Aí surgiu alguém que falou, mas espera aí, coitadinha das meninas, elas não estão sendo vistas, não estão sendo diagnosticadas? Porque os meninos têm mais o problema da hiperatividade, as meninas têm mais, elas são mais quietinhas, elas não são hiperativas, elas têm déficit de atenção e não estão sendo diagnosticadas, tratadas, coitadinhas das meninas. Vamos incluir as menininhas, os adultos, os idosos, e vamos dar Ritalina para todo mundo. Eu preferia dar Ritalina, acho que funciona muito melhor. Aliás, eu já preconizei isso uma vez. Com certeza. No programa da Globo News, quase apanhei. Não, mas com certeza. Bom, doutora Maria Aparecida Moisés, muito obrigado. Quem ouvir essa nossa conversa vai começar a procurar xamã, vai fugir de médico, assim, né? Mas é bom... Não. Olha, eu sou médica, eu valorizo a medicina, valorizo. Tá? Não sou contra a medicina, não sou contra médicos, não sou contra medicamentos. Este campo de área de comportamento e aprendizagem é que é o grande problema, porque realmente ele foi capturado pela indústria farmacêutica e ela interfere na formação dos profissionais. Bom, lhe agradeço muito a conversa. E eu que agradeço. Todo mundo pode entrar para pesquisar o Despatologiza. Tem um canal no YouTube com várias lives. Com a pandemia, a gente começou a fazer, ao invés de evento, começou a fazer evento virtual, com lives, então são muitas lives que tem sobre vários assuntos. Vale a pena ver. Não, vale sim, eu acessei já o site, eu vi, é interessante, com muitas informações, então é recomendável para todos os pais ou cuidadores que têm pessoas que necessitam ou que estão tomando esses remédios e nem necessitam, para entender a complexidade desse sistema. Doutora, uma coisa, Núria, que acho que é importante dizer, é que quando você faz um diagnóstico em 10, 15% de uma população de um problema, como se diz que seria esse, neuropsiquiátrico, genético, é impossível qualquer política pública. Não tem uma política pública para 30% de um problema genético. Quando a gente fala em medicina, problemas genéticos, a gente não usa porcentagem. A gente usa porcentagem de medicina para problemas sociais. Problemas estritamente biológicos é da ordem de 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão. Não é porcentagem. Né? 10%, uma política pública, é extremamente difícil. Até dizem que é 30%, se você juntar os vários transtornos. Né? E o que acontece é que você patologiza crianças que são diferentes, não, mas que têm diferenças, falar melhor, né? Ou que sofrem por desigualdades, por uma sociedade desigual, e você deixa de identificar e acolher crianças e adolescentes que realmente têm um problema e precisam ser atendidos. Porque eles se perdem neste mar de crianças com carimbos. E aí você não identifica, você não consegue identificar e trabalhar quem realmente precisa. Então, é extremamente cruel por várias facetas deste prisma, né? Patologizando quem não tem problema e não acolhendo e atendendo adequadamente quem tem algum tipo de problema. Gostaria de um outro paradigma de diagnóstico, um outro olhar para isso. Uma outra formação de profissionais, né? Menos submetidos aos brilhos das indústrias. Acho que a questão é essa. Esse é um dos desafios. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. O sindicato está de portas abertas para a senhora. Esse é um assunto que ainda não termina hoje, temos muito a conversar ainda, e sempre desejamos conversar. Muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nossa próxima conversa. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo.
que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade, com boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!